começar sim, Gabi. Beleza. Então, esse tema é mais tranquilo do que o da última aula, é mais do nosso dia a dia, assim. Então, eu vou começar a falar sobre um pouquinho de rinocinusite fúngica. Então, ela é uma condição médica que pode ter várias formas, desde uma forma não invasiva, que é a bola fúngica, que é o mais comum, até outras variedades que podem ser até fatais. Então, ela tem uma prevalência de todos os casos de sinusite fúngica, quase 90% é não invasivo e 12,5% é invasivo. A rinocinusite fúngica alérgica corresponde a 45% dos casos e a bola fúngica em 40% dos casos. O aspergillus é o fungo mais comum, e na rinocinusite fúngica alérgica, e tem esse outro fungo, que é o dermatiaceus, que é bem comum também, quase na mesma proporção que o aspergillus. Então, ela é comum em pacientes que já têm uma rinocinusite crônica previamente. O prognóstico vai depender muito mais do estado imunológico do paciente do que do próprio fungo em si. Então, a classificação das não invasivas, a gente tem a bola fúngica e a fúngica alérgica, e as invasivas a gente tem a fúngica invasiva aguda, a fúngica invasiva crônica e a fúngica invasiva granulomatosa. Então, a gente vai começar pela bola fúngica. Então, o diagnóstico, né, de qualquer sinusite crônica, ela é essencial a avaliação essencial o pedido, né, de uma tomografia para a gente avaliar quais são os seios acometidos, se tem invasão óssea ou não, e se tem algum sinal de fungo, né? No caso da sinusite da bola fúngica, a gente vai ter essa material com densidade de metálica, né? Então, na parte de janela para osso, a gente consegue, às vezes, ver uma densidade assim, metálica, né? Bem branquinho dentro do seio da face. A ressonância ela é importante mais na fúngica invasiva, eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Então, para a questão de prova, né? O meio de cultura é importante e a sensibilidade varia bastante. Não se sabe se é realmente por conta do material, que às vezes vai muito machucado, assim, né, para a cultura, enfim, ou se é por conta da contaminação com outros fungos que pode ter, enfim, no ar e tudo mais. Então, a bola fúngica ela é um emaranhado de hifas, que fica no interior do seio. Normalmente, acomete mais seio maxilar e seio maxilar e esfenoidal, que são os seios maiores. Ela é causada por uma persistência de esporos, então os esporos do fungo entram ali no nariz, e aí com uma falha do sistema mucociliar de remover, acaba que eles se tornam hifas e ficam formando esse conglomerado de hifas, né, que é, no caso, a bola fúngica. A apresentação de clínica vai ser muito semelhante à rinocinusite crônica habitual, com obstrução purulenta, cacosmia, dor facial, e a gente realmente só vai conseguir ver com a tomografia. E às vezes na tomografia a gente tem uma impressão que ela é uma sinusite crônica normal, e aí na hora do intraoperatório a gente consegue encontrar uma bola fúngica, quando enfim, a infecção ali está muito no comecinho, né? E aí na tomografia vai ser praticamente igual. Então, 97% são unilaterais e os maxilares são os mais acometidos de todos. Então, aqui também aspergillus é o mais comum. E o tratamento é a remoção cirúrgica, né? Alguns cirurgiões, em alguns serviços, podem optar por abordagem de Caudelú, que não está errado. O importante é retirar toda a massa que está com infecção e aerar bem o seio. Normalmente as recidivas não são frequentes, desde que você remova toda essa secreção contaminada que está ali no seio. Então, a fúngica alérgica, ela é uma entidade que foi reconhecida mais ou menos nos anos 80 e ela tem uma
correlação histopatológica com aspergilose bronquipulmonar alérgica, tanto no quesito de característica do muco, né, quanto no quesito do tipo do quadro do paciente. Então, é mais comum, assim, em pacientes atópicos, né? Ela é caracterizada, então, por um muco com bastante eosinófilos e a presença de cristais de Charcot-Lygon. As hifas fúngicas, por si só, são raras. Os cristais, eles são, tem aqui na foto, né? Eles são, assim, transparentes no microscópio, e eles são decorrentes de um eosinófilo modificado. Então, ela realmente tem um papel de resposta alérgica bem importante. Então, esse tipo de infecção vai criar um muco assim muito espesso, que é um problema também na doença pulmonar, que dificulta o tratamento, porque ele faz uma secreção muito espessa e viscosa. Então, se isso já é ruim no nariz, né, imagina pulmonar. Então, ela é uma reação em cascata, né, multifatorial, sempre mediada por IgE. Vai ter receptores específicos em células T, após exposição de fungo, a mesma coisa, esporos inalados. Além de falha do sistema mucociliar, vai ter também associação com uma falha de defesa, né, celular mesmo. Fungos causadores também, mais comum aspergillus aqui. E o quadro clínico, sinusite crônica, vai ser rinorreia. Normalmente esses pacientes podem apresentar uma rinorreia mais escurecida, mas também não é patognomônico, né? Vai ter drenagem pós-nasal, atopia, pode ter polipose nasal, é bastante comum, e pode ter até uma deformidade facial pela própria compressão ali que essas alterações fazem. Então, na tomografia, ela vai ter vários seios, ela pode evoluir como mucoceles, lesões expansivas, mas que não são invasivas, então nós não invadem a mucosa, mas elas podem sim ter erosão óssea por compressão. O seio etimoidal é o mais acometido, é aquela sinusite que ela é predominantemente central, né, na tomografia, por conta de ser o seio etimoidal o mais comprometido, a órbita costuma ser um local de complicação, e a fossa craniana anterior, né, por conta do contato com o etimoide. Diagnóstico pré-operatório é importante para evitar cirurgias desnecessárias, né, para a gente fazer ali somente realmente o seio que está acometido. Fazer o estudo do muco, que vai apresentar a eosinofilia, que vai ajudar a fechar o diagnóstico. Então, a avaliação imunológica vai ser uma resposta de hipersensibilidade tipo 3 e 4, vai ter dosagem elevada de IgE e IgG específica para fungo, e isso também tem correlação com o prognóstico, né? Um acompanhamento de IgE pode acompanhar a evolução da doença. Então, as culturas e colorações específicas para fungo podem ou não vir positivas por conta da baixa quantidade, né, de hifas, né, nesse tipo de sinusite. Então, aqui é os critérios, né, que é basicamente que eu já falei. Só deixei essa tabelinha aqui por conta que ela é a tabela que está no tratado. Então, e o tratamento? Vai ser a remoção dos pólipos e da mucina eosinofílica que está ocupando ali toda a cavidade nasal. Então, é importante. Esse tipo de cirurgia normalmente é um pouco mais desafiadora, porque tem bastante esclerose óssea, né? Então, tem que ser esclerose óssea e na região do etimoide, que é uma região já mais que tem que ter um cuidado maior, né? Então, não é uma cirurgia assim tão simples, é uma fez mais cuidadosa. Então, os corticoides sistêmicos, eles são super indicados, assim, nesse tipo de sinusite, só que não tem como ficar usando corticoide para sempre, né? Por conta dos efeitos colaterais. Então, a gente extrapola o uso de corticoide com garrafinha, né, de alto volume, para dar sinusite crônica, para tentar o tratamento da fúngica alérgica. Porém, não tem assim estudos desse tipo de tratamento voltado exatamente para rinocinusite fúngica alérgica. É uma tentativa. Os antifúngicos, eles raramente são necessários, assim, somente se tiver um caso que não está melhorando. A imunoterapia
ela não tem uma eficácia comprovada no longo prazo e ela é sempre indicada após a cirurgia. Assim como a imunoterapia normal, né? Ela tem que estar com a anatomia do endonasal bem adequada. Então, agora a fúngica invasiva. Aqui a gente começa as 3 que são sinusites fúngicas invasivas. Então, a primeira é a fúngica invasiva aguda, que ela é, na verdade, dessas 3, a mais comum. Ela acomete pacientes que estão em algum grau de imunossupressão por algum motivo, seja por tratamento quimioterápico, diabetes mal controlada, uso de quimioterapia, necessidade de imunossupressão com corticoide ou imunodeficiência primária, enfim. Ela é a mucormicose, né, que é a mucormicose vem desse nome por conta do rizomucor, né, que é um dos tipos do tipo do fungo que acomete nesse tipo de paciente. Então, às vezes esse mesmo fungo, se ele entrar em contato em pacientes imunocompetentes, não vai ter nenhum problema. Ela faz sintomas de sinusite aguda, o sinal mais precoce e mais comum é edema facial e febre, seguido de congestão nasal. Então, pacientes que são imunossuprimidos e apresentam esse tipo de sintoma, eles devem ser submetidos à endoscopia nasal e à tomografia para avaliação de sinusite fúngica invasiva. Não é muito incomum, assim, é uma coisa que na residência, acho que eu já vi uns 3 casos, eu acho. Eu lembro que não, assim, acho que foi até bastante, assim, mais de um por ano. E é bem clássico, o paciente, normalmente o pessoal que trata, né, oncológico, paciente oncológico, já tem um sinal de alerta, qualquer febrinha tem que correr atrás, e daí realmente eles tomografam e pode ser. Às vezes os sintomas se olha no nariz, inicialmente é muito, muito sucinto, assim, a alteração. Aqui nessa figura a gente tem uma imagem de uma erosão aqui no esfenoide, já com infecção que já passou para o sistema nervoso central. Aqui na figura aqui de baixo tem começando aqui a invadir um pouquinho a órbita. E o exame ele é meio inespecífico mesmo, tem que ter alta suspeita. Então, um sinal que a gente pode avaliar é uma área enegrecida, né? Então vai ter uma necrose no meio do nariz lá, uma área escura, uma coloração mais acinzentada, assim, tipo bem pálido. Não é pálido igual a rinite, ela é cinza mesmo, assim, é diferente. Na tomografia, normalmente o envolvimento é unilateral, mais etimoide e esfenoide. É um sinal precoce a inflamação da gordura retroantral por conta da predileção desse tipo de fungo por áreas de grande vascularização. E a ressonância, ela tem esse sinal, né, que cai em prova também, que é o Black Turbinate Sign, que é o sinal do corneto que não contrasta. Então, é um sinal precoce, tanto na endoscopia nasal quanto na resso, é uma necrose da concha média, do lado acometido. Então, o tratamento ele deve ser rápido, agressivo, às vezes é um problema, assim, porque esses pacientes, eles às vezes estão com muito neutropênicos, muito debilitados, às vezes tem até alteração laboratorial de eletrólise por conta do tratamento, mas tem que dar um jeito, tem que operar, porque é realmente invasivo e rápido. Dependendo do quanto o paciente está imunodeprimido, vai mais rápido ainda. Então, tem que fazer um amplo debridamento, é uma cirurgia que praticamente não sangra, porque o tecido é necrótico, e aí você tem que remover tudo até que comece a vir um tecido viável. Tem que fazer uso de antifúngico sistêmico, tentar encontrar a melhor opção, né? Porque os antifúngicos, eles são, se eu não me engano, eles são nefrotóxicos, hepatotóxicos, não me lembro agora. Mas, enfim, tem que fazer endovenoso e fazer uma abordagem seriada, assim, se precisar, por exemplo, passou no dia seguinte e tá tudo bem, no outro dia começou a aparecer mais áreas de necrose, tem que remover as áreas de necrose. Então, o acompanhamento vai fazer uma endoscopia nasal semanal até
que o paciente, até que não encontre mais lesões, né, mais ou menos 6 meses. É super importante tratar a causa da imunossupressão do paciente. Então, tudo que puder fazer melhora o prognóstico. Então, agora essas duas são um pouquinho mais raras, e acho que é mais a questão de saber mais para a prova e lembrar que elas existem, né? A fúngica invasiva crônica, então ela chama invasiva porque ela invade a mucosa. Ela não só fica ali dentro, nem inflama a mucosa, ela invade e ultrapassa a mucosa. Então, ela é uma evolução lenta, de 6 meses, assim. Vai ter encontrado, então, fungo na região subepitelial. Geralmente é pacientes normais, que não tem comprometimento imunológico. Ela vai ter erosão óssea, pode ter edema periorbital, proptose, diminuição da acuidade visual, paralisia de nervo craniano, pode ter envolvimento de tecidos moles, e aí, se, enfim, né, for para sistema nervoso central, por conta dessa invasão, pode ter convulsão, cefaleia e tal. Na naso, vai ter um tecido demasiado e uma secreção purulenta, um tecido friável e sangrento, que também não nos diz muita coisa, né? As paredes, normalmente elas ficam escleróticas, né? Ficam mais espessas e pode ter realmente uma alteração de uma descontinuidade óssea. Ela pode ter um efeito massa, mimetizando malignidade. Então, uma lesão, quando a gente pensa em malignidade, que ela está se expandindo. E a fúngica invasiva crônica, ela pode ter esse mesmo tipo de alteração tomográfica. Então, e o tratamento, ele deve ser uma ressecção ampla, similar a uma neoplasia mesmo, tem que tirar tudo que está acometido. Nesses casos, evitar corticóide sistêmico, porque eles podem realmente acabar agravando o quadro, e uso de antifúngicos endovenosos. Então, é uma infecção bem grave também, apesar de ter esse curso mais prolongado. E a fúngica invasiva granulomatosa, ela é uma doença que ela é mais prevalente no Sudão, lá, Índia. Nesse caso, também vai ter um curso superior a 12 semanas, que é basicamente o que a gente considera, né, uma sinusite crônica. Um achado comum é a proptose. Ela histologicamente, ela é diferente da anterior, porque ela vai ter granuloma. Então, vai ter esse granuloma não caseoso, aquele de células gigantes, né, que é a mesma coisa, e provavelmente esse tipo de alteração é por um quadro de vasculite. Nesse caso, o fungo mais encontrado é os Aspergillus também, às vezes pode ter uma resposta granulomatosa, mesmo sem a presença ou crescimento de fungos na histologia, por conta da pequena quantidade que tem de hifas no tecido. Então, o tratamento também é uma FES, né? Retirar todo esse tecido que tem ali e fazer medicação sistêmica antifúngica. E é isso. Alguma dúvida, pessoal? Olá, vocês estão aí? Só o Lucas tá aí. Oi, Lucas. Aí, oi, João. Olá, olá. Gente, quem que vai apresentar o artigo? Vocês sabem? Só eu que vou apresentar. Nossa, difícil esse artigo aí. Nossa Senhora. Então tá, então acho que podemos começar. Deixa eu parar de compartilhar aqui.
Tá conseguindo enxergar a minha apresentação? Sim. Uhum. Só precisa colocar no modo apresentação. Beleza. Então, tudo certo. Meu artigo, que é da rinocinite crônica e o papel do fungo, é um artigo que, na verdade, é de 2021 e foi uma recopilação da literatura, o que eles falam. É bem interessante, assim, porque no começo eles falam que o desenvolvimento de novas técnicas tem evidenciado novos achados, já que devido a isso a gente consegue avaliar melhor o que seria a microbiota, que no passado não tinha como avaliar certinho aquela microbiota para fungos, até porque não tinha técnicas para isso. O novo desenvolvimento de novas técnicas tem conseguido que a gente consiga avaliar melhor. Então, eles falam que, de fato, a gente já conhece como é que está acontecendo a rinossinoscitis fúngica. Vocês estão conseguindo enxergar? Tipo, vocês estão vendo? Estão me vendo ou não? Não, você não, só a tela. Peraí. Deixa eu só aqui. Então, tá aqui. Isso. Tá. Agora sim, né? Sim, agora sim. Beleza. Aí eles falavam, olha, a gente já conhece o que está acontecendo com a rinossinoscitis crônica enquanto a bactéria. A gente já conhece a fisiopatologia, já sabe o que acontece, mas para fungos ainda não tem muita certeza. Daí eles fizeram uma pesquisa de todos os artigos que têm sido publicados e todas as investigações, e isso aqui foi o que evidenciou. Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar falando que era a rinossinoscitis crônica, que já a Gabi falou, mas eles queriam enfocar que no passado acreditava que a rinossinoscitis crônica era só uma extensão da rinossinoscitis bacteriana, mas agora não é bem isso. Também mudou o termo, que no passado achava que era uma infecção, e agora é mais uma inflamação. E aí que vai entrar toda a fisiopatologia que a gente vai ver agora. Eles falam que quando você tem um paciente com uma rinossinoscitis crônica, em especial aquela que tem um fenotipo de polifoses, essas pacientes têm um aumento do que seria já toxinas e mediadores anti-inflamatórios, e que por isso eles acham que esses mediadores anti-inflamatórios são o que fazem a rinossinoscitis crônica acontecer. Daí eles acham que uma das causas que a gente tem que ver nesses pacientes com rinossinoscitis crônica é uma sinusitis fúngica. Só que eles fizeram muitos estudos e eles mostraram aqui todos eles, mas de fato, no final de contas, eles não conseguiram fechar com certeza. Eles relatam que no 1990 foi feito um dos estudos que a gente mais vai usar de parâmetro. Nesse estudo, que foi o Ponical que fez com seus colegas, que na época falavam que não tinha nada a ver, só que a secreção, não conseguiam tomar amostra da secreção da mucosa dos seios da face. Ponical conseguiu aislar essa secreção e conseguiu aislar fungo. Ele usou, na época, um agente que ia fazer o fungo acionar. Daí ele viu que na maioria dos pacientes que tinham rinossinusites com polipose nasal, tinha a presença de fungos também. Daí ele falou, após esse estudo, que todo paciente com rinossinusitis crônica, especialmente aquele fenotipo associado a pólipos, era por conta de fungos. Na época foi bem usado e muitos outros investigadores tentaram fazer a mesma coisa. Ele teve um só erro. Quando ele fez esse estudo, ele não teve um grupo controle. Daí ele só pegou um monte de pacientes que tinham rinossinusitis crônica com polipose nasal. Ele tomou a amostra da secreção que tinha tanto na cavidade nasal quanto no seio, na mucosa do seio, dos seios da face, especial do seio maxilar, e ele achou aisladamente fungos. Só que ele não tinha um grupo controle para fazer uma comparação. Foi tentado fazer aquele estudo múltiplas vezes, mas na verdade ninguém
conseguiu fechar um diagnóstico, nem conseguiu fechar certinho se tinha muito a ver ou não. Só que, como isso aconteceu, começou todo mundo a procurar o que estava acontecendo e se tinha alguma relação de fato. Aí, foi evidenciado que todo paciente que tem uma rinossinusitis crônica, já seja por conta de uma rinossinusitis fúngica alérgica ou uma bola fúngica, que são variações da sinusite fúngica, tem uma alteração do que seria interleucinas e tem uma exacerbação da resposta inflamatória que vai ser, tipo, muita eosinofilia na mucosa. Então, daí fica naquela que esses pacientes vão sempre apresentar um aumento de interleucinas. Aqui, eu vou trazer para você uma das coisas que eu acho mais legais do artigo. O artigo apresenta pacientes que são atópicos, mas que eles são imunocompetentes, pacientes que são imunocompetentes e pacientes que são imunossuprimidos, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver que esses pacientes atópicos, mas imunocompetentes, que vai ter aquela rinossinusitis fúngica alérgica, que foi uma das variações que a Gabi falou, vai ter uma exacerbação importante do que seria a eosinofilia. Então, essa eosinofilia é o que vai acometer na mucosa e vai acontecer uma inflamação importante e vai provocar toda a cascada inflamatória da rinossinusitis crônica. Só que esses pacientes imunocompetentes, que têm bola fúngica, ou que vai ter uma infecção fúngica por conta do fungo saprófito, que foi uma outra categoria que eles falaram, que além das categorias que já a gente conhecia, eles colocaram a infecção por fungo saprófito. Eles acharam na literatura múltiplos relatos de médicos que falavam que que todo mundo vai ter fungo saprófito, que acontece uma alteração nessa barreira, nessa mucosa, e que vai proliferar. Mas vai depender do hospedeiro, como que vai evoluir. Se vai evoluir só como uma doença fúngica autolimitante ou não. Daí, eles viram que esses pacientes que têm uma bola fúngica ou que têm uma infecção fúngica por conta de fungo saprófito ou que têm uma infecção fúngica por conta de uma rinossinusitis fúngica granulomatosa, nessas mucosas eles não conseguiram achar uma resposta exacerbada de eosinófilos. Então, aí eles voltam com sua teoria do que a rinossinusitis crônica, de fato, a rinossinusitis crônica, a rinossinusitis fúngica alérgica, tem muito a ver com a fisiopatologia de uma rinossinusitis crônica. Como a fisiopatologia da rinossinusitis crônica é mais uma exacerbação da eosinofilia, e como a gente consegue ver aqui, esses pacientes, mesmo assim, que são atópicos, que são imunocompetentes, eles conseguem, eles apresentam uma exacerbação da eosinofilia. Aí, uma coisa bem interessante que também eles acharam na literatura, que foi feito um estudo, que aí se tinha um grupo de controle versus um grupo que não era controle. Nesse estudo que fizeram, eles acharam que 90% dos pacientes com rinossinusitis crônica tinha presença de fungos em secreção nasal. Aí, eles usaram isso também para correlacionar uma das causas porque eles acreditam que a rinossinusitis crônica tem muito a ver com a presença de fungos. Eles também falavam muito do asma e fungos. Eles falam que, de fato, fungos um gatilho para a exacerbação da asma e da rinossinusitis crônica, que aumenta a gravidade e morbidade. Aí eles falaram bem da aspergilose broncopulmonar alérgica e da asma grave. Eles falaram que esses dois subtipos de asma são bem associados à colonização fúngica, só que, assim, além de colonização fúngica, por conta do aspergilose, eles acharam também, em pacientes com asma grave, presença de outros tipos de fungo na mucosa, na microbiota deles. Eles acharam também cândida. Daí eles acreditam que esses pacientes que têm asma vai ter uma predisposição por um déficit de fatores, como o surfactante, ou outras proteínas que agora não lembro, e que isso vai provocar que esse microbioma deles seja totalmente diferente dos pacientes que não têm asma, que a gente já sabe isso. Só que o microbioma dos pacientes que têm asma, então,
vai ter uma predisposição a uma proliferação de fungos. E daí é que vem que toda doença fúngica em paciente que já tem asma é ainda pior. Eles deram uma pesquisada assim na literatura, mas era mais na calcística, não sei como falar isso. Mas o que falava era mais que esses pacientes já tinham muitos internamentos em UTI, são pacientes que já têm uma predisposição a asma precoce, têm maior necessidade de ventilação mecânica, e até eles falaram de tipo, câncer, tipo, maior predisposição a câncer. Aqui eu vou falar um pouco da fisiopatologia, tá? Mas, assim, a princípio, o que eles planteiam? A gente tem essa barreira, né, que é a barreira da mucosa, e eles falam que essa barreira vai ter uma alteração, e essa alteração vai ser dada por múltiplas causas. Uma das causas é que esses pacientes que apresentam essas rinossinusites crônicas tipo, relacionada com fungos, é que não tem uma produção de péptidos antifúngicos. Eles falam que há um déficit importante dessa produção, ainda não tem certeza por que como é que acontece esse déficit, mas eles acham que apresentar esse déficit de péptidos. Além disso, o fungo vai produzir proteasas. E vai provocar, a sua vez, também uma maior capacidade, tipo, o epitélio vai apresentar maior fragilidade, tipo, vai apresentar, tipo, essa mucosa vai apresentar uma barreira, e essa disfunção vai fazer que altere essa barreira da mucosa e vai provocar, com essa alteração da barreira da mucosa, a liberação de uma interleucinas que vão ser acionadas por esse desbalanço. As interleucinas que eles relacionaram foi interleucina 25, interleucina 33 e uma proteína. Aí, essas interleucinas vão provocar a liberação dos receptores e daí a liberação da interleucina. E mais importante, a interleucina 5. Essa interleucina 5 é bem importante. É o que a gente já tem evidenciado como fisiopatologia na rinossinusitis crônica. Então, o que a gente viu aqui também é que na fisiopatologia da rinossinusitis crônica por fungos vai liberar as mesmas interleucinas. Interleucina 5, que a sua vez vai provocar uma liberação de eosinófilos, que vai trazer inflamação e edema, e também uma liberação de interleucina 4, que vai provocar, a sua vez, uma liberação de imunoglobulina E, basófilos, células mastoides e inflamação e edema de novo. Então, como eles acharam que o mecanismo fisiopatológico da rinossinusitis crônica por fungos era bem similar do que aquele que a gente já está acostumado a fazer, eles acham que, de fato, é esse o mecanismo que acontece, mas que ele é acionado mais por proteasas fúngicas. Aqui, eles trazem a relação que tem a bactéria versus fungos. Já a gente conhece muito bem o que é a rinossinusitis crônica por conta da bactéria, e a gente consegue ver que eles também têm a mesma coisa aqui, de uma disfunção do sistema autoimune, e eles também vão apresentar essa liberação de... Desculpa. Vai apresentar essa liberação, esse aumento de interleucinas 4 e 5, e que vai acabar provocando também essa liberação de imunoglobulinas E. Uma coisa bem interessante é que eles acham que, no final de contas, a rinossinusitis crônica que eles mais vão associar com uma rinossinusitis crônica fúngica vai ser aquela alérgica. Eles falam que por conta da predisposição genética que tem os pacientes. Outra coisa que eles não conseguiram fechar, né, naquele artigo, eles não conseguem saber, porque tem pessoas que têm uma sinusitis fúngica autolimitada versus outras. Eles já sabem que tem fatores do sistema autoimune, essas coisas. Só que eles falavam que tem pacientes que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum fator de predisposição e ainda apresentam uma sinusitis fúngica ou uma bola fúngica. Então, a princípio, eles acham que isso aí ainda tem mais para ver. E eu acho que é só isso.
Tem alguma dúvida? Foi muito rápido? É? Tá. Eles não concluíram se vale a pena tratar aquele paciente refratário e tal. Não, esse artigo aqui, eles tentavam ver se a rinossinussite crônica era por conta da rinossinussite fúngica. Daí eles falaram, a gente consegue falar que tem um relacionamento, que é importante, que a gente poderia tentar terapias para ver interleucina, se a gente consegue, tipo, evitar a liberação da cascada de inflamação, mas, assim, de fato, tipo, eles falaram um tratamento, uma coisa assim, não foi. Uma coisa interessante, que no final também eles falaram do conflito de interesse, porque todos trabalham para casas farmacêuticas que estão em investigação de rinossinussite crônica por fungos, mas não foi nada tipo que eles conseguiram fechar. Eles chegaram a falar sobre o uso de imunobiológico e essa sinusite fúngica? Mas eles acham que por conta da fisiopatologia que eles têm achado, poderia ser uma das opções terapêuticas, assim, mas eles não falam que é para ser nada. Mais alguma dúvida? Não, acho que é isso. Eu li o artigo de tarde, Cal, acho que você abordou basicamente tudo mesmo. É bem focando em semelhanças moleculares, né, para tentar achar um tratamento em comum. Uhum. Um detalhe a mais ali, mas sem conclusões mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que alguém mais quer falar alguma coisa? Então, até a próxima semana aí. Boa noite. Até, obrigado, boa boa noite. noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, Gabi. Sim.